Belos e belas, prova fantástica. Prova fantástica. Alguns estão até me ligando, mandando no Face aí, dizendo que a prova estava a minha cara, não estava a minha cara. A prova estava aquilo que eu ensinei, aquilo que nós aprendemos um com o outro. Vocês sabem disso, tá? Olha só, literatura, 12 questões, belos. 12 questões. Cada vez mais a Compev, que está de parabéns, tá? Ela está fazendo uma prova voltada para o texto, para a análise do texto, para os elementos que constituem a poeticidade do texto e até, né, para a questão contextual também, tá? O FRN deu uma caprichada maravilhosa, certo? Nessa prova de 2012. Vamos começar exatamente analisando aquela questão número 8, que enfocava dois textos, o texto de Câmara Cascudo e o texto de Castro Monte Andrade, além exatamente de um cartão postal da cidade de Natal. Texto muito bonito, a literatura comparada ali. A questão 8, né, que pedia exatamente, né, a predominância de quê? Do que havia ali. Muita gente ficou em dúvida quanto à questão da sequência injuntiva, que estava exatamente na letra B de bola. Cuidado, sequência injuntiva é uma sequência que vai trabalhar o texto no imperativo, o texto na ordem, não o texto no apelo. E o correto seria a sequência descritiva. Tanto em A Noite de Natal, em A Taça Florida, quanto exatamente em A Flor e a Náusea, a gente tem essa questão da descrição, certo? Principalmente quando ele diz aqui, sua cor não se percebe, suas pedras não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor, tá? Então a descrição está aí perfeita. Já a questão número 9, né? Já começava a trabalhar mais coisas, dessa vez agora com a questão do cartão postal, e alguém pode ter dúvida aí com relação exatamente a essa parte que fala, né, na letra B, o poema retrata subjetivamente o cotidiano a partir de uma visão, né, imparcial, Deus, pelo amor de Deus. O olhar não é imparcial, o olhar é completamente parcial. Outra pessoa poderia ficar em dúvida quanto à questão da letra C, né? O poema Cartão apresenta um olhar fidedigno, né? Olha, fidedigno, então já não tem, né, a parcialidade, já tem imparcialidade, coisa errada também, tá? Do cotidiano bucólico. Cotidiano bucólico, esqueça, isso não é arcado de jeito nenhum. Resposta letra A. A crônica aborda o cotidiano da cidade, construído pela memória, a partir da relação entre épocas distintas, isso é perfeito aí. Agora, eu estou meio preocupado com a questão número 10, porque algum aluno ele pode não ter observado bem o título da imagem, é aquela questão sobre uma resposta de Brás Cubas, que havia lá uma paródia. Olha só a imagem, eu já falei para vocês muito sobre a questão de imagem. Primeiro olha a imagem, eu explorei muito isso num dos exercícios nossos sobre memórias póstumas também. E o título da obra lá, né, que era exatamente uma espécie de desenho, uma fotografia de uma capa de um livro, tem lá, Memórias Desmortas de Brás Cubas. O desmortas, e aquelas figuras atrás, como zumbis, etc., isso é uma paródia, é claro, Belos. Não pode ser paráfrase, faça a diferença. A paráfrase é uma reconstrução séria, né, da mesma ideia, certo? Construindo através de outras palavras e tal. Já a paródia não tem isso, né? A paródia, na verdade, é uma coisa mais brincalhona. Então a resposta é a letra D, dado o procedimento irônico, tá? E vem, mais uma vez, essa questão da comparação, né? A questão número 11 trabalha exatamente dois poemas lidos em sala de aula, tanto exatamente o Nosso Tempo quanto o Medo, tá? Questões que mostram exatamente essa visão do Drummond sobre a questão do seu tempo, né? Muitas vezes querendo de nós uma espécie de explosão de esperança, outras vezes querendo de nós uma cautela, tá? Mas sempre trazendo o seu testemunho, sempre trazendo exatamente como ele vê seu mundo, como ele traz as suas sensações. Então a resposta vai exatamente para a letra B de bola, quando ele diz, reflete sobre os problemas do mundo, manifestando-se uma espécie de ação pelo testemunho, né? É o eu que testemunha isso, que está um pouco mais adiante, nós vamos ver, num exercício que mostra, né, o que ele mesmo falou sobre o seu livro, né, A Flor e a Náusea. Dúvidas? Sim, entre B e C, quando se assume uma função política, orientando os homens a evitar os perigos da vida em sociedade. Você não pode ver muito por aí, certo? Porque tudo bem que no nosso tempo, no Medo tem isso, mas no nosso tempo ele alude ao fato de que a gente pode exatamente contestar, né, com relação ao sistema capitalista, tá? Bom, aí vem um poema que é o Anoitecer, mais uma vez. Aliás, o Drummond foi muito explorado, né, Belos? Como o Drummond teve uma exploração farta na prova, tá? A poeticidade do Drummond. Vem o poema Anoitecer, que é um poema que vai falar sobre um sentimento de desconforto perante o mundo sem esperança, que lembra até que eu falei para vocês, cuidado, Belos, né? A questão
exatamente das figuras de linguagem, elas podem vir exatamente, né, no poema. E eu disse muito para vocês o seguinte também: cuidado, quando for pegar uma questão do Drummond, descontextualize, esqueça o pressuposto teórico, leia a questão do Drummond como se estivesse lendo pela primeira vez, percebendo o que é que o eu fala, o que é que o eu expressa, né? E aí veio a questão de figura de linguagem, certo? Esse puro segredo, a luz da esperança, não, esse puro segredo, como está lá na primeira estrofe, mostra exatamente essa questão da desesperança, do pessimismo, tá? Já as multidões compactas, a luz da união entre os homens, não, a multidão compacta mostra aquele homem oprimido, aquele homem, né? A massa que vai no sistema capitalista. A resposta é mergulho no poço, que dá a ideia da morte, o desejo de morrer como forma de escapismo, tá? Voltando um pouquinho só para a questão 12, que comentávamos, exatamente o que é que a leitura do texto considerando uma elaboração depreende. Depreende exatamente o sentimento de desconforto perante o mundo sem esperanças, né? Alguém pode pensar, o temor de que o mundo perca a delicadeza que o constitui? Não, porque ele mesmo já disse, hora delicadeza, agasalho, sombra, silêncio, haverá disso no mundo. Isso está na última estrofe, então ele nega completamente a questão da delicadeza. Mais uma vez, questão de leitura. Mas quem leu está perfeito aí. Aí vem Câmara Cascudo, de novo Câmara Cascudo. Câmara Cascudo teve também uma larga exploração, exatamente aquela questão da noite de Natal, uma crônica que nós falávamos demais em sala de aula, porque ele critica a noite natalense, ele mostra que não há o que fazer na noite de Natal. E a gente brincou em sala de aula dizendo que Câmara Cascudo criticou naquela época, nos 20, a noite de Natal continua a mesma coisa, né? Sem nada para fazer, tá? Que vai exatamente, ele fala dos Byrons, papas gerimundos, né? Eu até falei em sala dela que os Byrons, os byronianos, poetas românticos, e ao referir-se aos Byrons, papas gerimundos, o cronista considera as personagens da vida cultural da cidade como poetas românticos provincianos, ou provincianos da cidade natal. Agora, tem uma questãozinha aí, que é a questão 16, eu não concordo muito com o enunciado dela, né? Pois pede, nesse trecho, Câmara Cascudo relata que indagou os amigos sobre os rapazes da cidade do Natal. Veja bem, o texto diz, estive uns tempos inquirindo em como alguns amigos meus passavam as primeiras horas da noite. Ele não está indagando a alguns amigos sobre alguns rapazes. Pelo próprio texto de Câmara Cascudo, né? Ele está indagando aos amigos como os próprios amigos passavam a noite natalense. Mas esse enunciado não compromete de maneira nenhuma a questão. A questão, na verdade, certo? Você vai lá, né, e vê claramente essa coisa irônica, né? Ele é irônico, né, ao se referir aos limitados atrativos da vida noturna da cidade. Tenho certeza que você acertou essa sem pensar muito nesse enunciado. Vem, óbvio, questão de imagem agora, o santo e a porca. Eu me lembro também que quando falava em sala de aula, eu mostrei várias vezes para vocês, né, durante a leitura Santo e a Porca, eu estava sempre com o livro em mãos e mostrava os elementos iconográficos, mostrava as xilogravuras, né? E as xilogravuras apareceram aí, vários alunos também perguntaram que xilogravuras eram aquelas, né? E ele pede, né, essas xilogravuras em comparação com, exatamente, de novo, Câmara Cascudo, com proteção da alegria popular, né? E a gente comentou tanto que tanto um quanto o outro são verdadeiros cultuadores, né, da cultura popular, coisa tão, né, desusada, né, dentro da literatura acadêmica brasileira. Então a resposta é para a letra D, a valorização de elementos da cultura popular reprimidos pelo academicismo, questão fácil. Mais uma vez, um probleminha numa questão, dessa vez a questão número 17, que trabalha lá um trechinho exatamente de o santo e a porca, pois a questão ela traz aquele momento em que Eudoro entra na casa de Euricão, né, querendo exatamente casar com Margarida, aquele qui pro quo que nós conhecemos, e aí, né, a Margarida, a Caroba já inventa a história, né, dizendo na verdade que está todo mundo pensando, né, que ele veio casar com Margarida e tal, que era aquele que procura. Só que a questão pede sobre Caroba e Dona Margarida, personagem feminina de Santo e a Porca, possa afirmar que, bom, por eliminação só pode ser letra A, demonstra um comportamento ativo, utilizando-se da esperteza como instrumento para a materialização de seus desejos. Veja bem, é uma questão problemática essa, né? Uma alternativa problemática, porque a gente não vê a Margarida como detentora da esperteza. A esperteza está nas classes mais, digamos assim, baixas da sociedade, como Peão e Caroba, que buscam exatamente derrotar exatamente a classe maior. Então, Margarida aí, eu não sei, e ela não entra no texto base, né? A Margarida ali não está entrando, ela está sendo citada. Quem entrou no texto base foi Benona no início, tá? Então,
Na verdade, a gente vai por eliminação aí, vai exatamente para a letra A, tá? Mas eu não gosto muito dessa questão não. Mas tenho certeza que vocês não erraram, a questão é relativamente fácil. E vem agora Brás Cubas de novo. Lembra que eu falei, ó, cuidado. Dessa vez o que pode ser falado em Brás Cubas não é a temática, mas sim a questão da estrutura, a questão da forma livre. E a gente tem um fragmento ali, né, que mostra o estilo narrativo dele, marcado pela exatamente liberdade técnica, né? Lembra que ele mesmo diz isso, que ele faz o seu livro com a frouxidão do método, né? Questão fácil letrar para vocês. Questão número 19, o fisco. Tá aí, uma coisa que eu acho interessante, a Compeb dá um livro com 17 contos, certo? Explora apenas 5 deles e um deles que já foi explorado, volta a ser explorado. Tudo bem, certo? Vamos considerar, a Compeb fez uma prova realmente fantástica, tá de parabéns, né? Sem erro dizer, a prova está linda. Agora explorar de novo o fisco, mas beleza, tá? Você então colocaria a relação de desigualdade. Lembra a questão dos dois espaços, tem na obra o espaço do bairro do Brás, o espaço da praça, e a figura do fiscal, a figura do policial como dois, na verdade, né, repressores, opressores. Então, letra derivada, uma relação de desigualdade social entre as personagens determinada pela força repressiva. Beleza? Agora, última questão, de novo, beleza, literatura comparada, isso eu amo, Belos, eu fiz muito isso com vocês, tá? Comparou Memórias Póstumas ao Fisco, só que mostrando exatamente, né, o que é que esses dois, né, possam afirmar sobre esses dois, tá? Ora, no romance, a crítica social denúncia a hipocrisia da sociedade burguesa, com Vigília, com Brás Cubas, com Pai de Brás, com Lobo Neves, etc, tá? E o conto, né, fala sobre a opressão do poder público aos desvalidos, como no caso de Pedrinho, o menino de 9 anos ali. Então, Belos, provinha boa, provinha fantástica, provinha nota 10, tá? Dúvidas houve sim, entre A, B, A, C, C, D, isso é normal, certo? Isso é normal. Mas dentro da prova foi um nível bom, 2 ou 3 questões com níveis, né, bem elevados, né? Mas tenho certeza que vocês fizeram super bem. Tá vendo como o texto é importante? Tá vendo como ler é importante? Não adianta esquema, já tem resumo, não adianta nada. Tá bom? Belos, beijão para vocês, dizer que vocês deram super bem. Abração.